Não é de hoje que a frase "vai pra Cuba" é usada como um coringa argumentativo na internet. Eu mesmo já ouvi isso várias vezes. Então, não tem nada de novo nessa expressão ou no seu uso político, mas a treta que aconteceu esses dias aí atrás, relacionada a esse lance de mandar alguém ir pra Cuba, escalonou para um nível que eu nunca tinha visto antes. Vamos entender pra você, que não vive dentro da internet e precisa de alguém que venha e esmiúce esses negócios pra você ter com quem conversar com a galera da faculdade, eu imagino. Não sei, pra que você assiste esse vídeo, mano, na verdade? Ninguém devia estar sendo exposto a essa quantidade de Twitter, tá entendendo? Que essa parada, acho que é o Luigi que fala que é a rede da saúde mental, ele tá completamente certo. Mas, caso você não tenha nada melhor pra fazer hoje e quer entender essa merda, aguenta aí que eu explico. O que aconteceu, minha gente? Antes de mais nada, dá um joinha aí, não custa nada, mano. Dá muito mais trabalho fazer esse vídeo que clicar no joinha. Por favor, me ajuda. É a única coisa que você precisa fazer pra me ajudar pra caramba. O que aconteceu? Luan, esse rapaz aí, tá aí a conta do Twitter dele. Vai lá seguir o cara, coitado. Precisa de algum apoio depois da... Mano, a internet passou com um rolo compressor em cima desse coitado. Como geralmente fazem. Que rede maldita. O que aconteceu foi o seguinte. O Luan postou esse meme. Ele mostra a diferença entre igualdade, equidade, o capitalismo e o socialismo. É uma metáfora interessante. Ele postou isso respondendo a um tal de neoliberal que tinha postado essa charge aí, em que ele mostra a igualdade, que ele descreve aí nessa metáfora como três pessoas com alturas diferentes, mas recebendo a mesma coisa, de maneira que nem todo mundo acaba tendo acesso ao que eles estão tentando ver, que no caso aí da metáfora é um jogo de beisebol, que é a parada mais chata que existe. Aí, em seguida, você tem o que seria equidade, onde, sendo as pessoas diferentes, cada pessoa recebe de acordo com a sua necessidade. E aí, finalmente, você chega no capitalismo, que mostra que as pessoas conseguiram muito mais do que elas precisavam para ver o jogo. Essa metáfora é uma bosta. Deixa eu falar aqui por vários motivos. Em primeiro lugar, tá? No capitalismo, se você consegue muitos recursos para ver a parada, não faz sentido ilustrar o cara que venceu nisso como burlando o sistema que cobra a entrada daquilo que ele quer acessar. Não faz sentido nenhum. Além disso, perceba que o que essa metáfora está falando é que o cara está acumulando muito mais recursos do que precisa para executar aquela função para a qual os recursos eram necessários, de forma que acaba criando uma situação estruturalmente insustentável. E isso funciona mais como uma crítica do capitalismo do que de um endosso desse sistema. Então, é uma metáfora horrível, é o que eu estou querendo dizer. Eu acho que a ilustração que o Luan ofereceu é um pouco mais... tem uma nuance mais interessante, que ele parte mais ou menos dos mesmos princípios, mas em capitalismo ele ilustra corretamente que alguns conseguem muito mais do que precisam, alguns estão ali na beirada, seria, digamos, a classe média ali, que se você ficar sem o seu emprego, você perde todo o seu luxo e tá na rua. A maioria das pessoas, bicho, você tá simplesmente 2 meses sem renda de estar na rua. Tem muita gente, então é isso, seria isso, né? E aí finalmente o cara que tá no buraco não tem nada. É uma imagem bastante apropriada, né? Porque a imagem que o outro carinha lá compartilhou, veja bem, olha como é mentirosa aquela imagem, pra você parar pra pensar. Nessa imagem, ele parece considerar que no capitalismo todo mundo se dá bem. Você percebeu isso? Todo mundo. O cara que já estava um pouco acima da média, o cara na média e o cara que nem vê o jogo conseguia, no capitalismo todos estão melhores. Não existe gente pobre no capitalismo. De acordo com... Tô falando que é uma metáfora merda. Aí começa, pronto. Agora eu já montei, eu trouxe o tabuleiro, eu montei as peças e agora começa a diversão. O que aconteceu? Veio lá o Fagner e contribuiu para a conversa a velha máxima, já que é assim, então vai morar em Cuba ou Venezuela. E aí o Luan fez a pergunta retórica, que eu acho que ele se arrepende, mano, porque o tipo de porrada que ele tomou nesse incidente aí, acho que ele não tá satisfeito com o que acabou acontecendo. Você paga minha passagem pra ir pra Cuba? Óbvio que não vão pagar, né? Só que aí, o que ele não esperava, Peter Jordan, o criador do canal Ei Nerd, falou o seguinte: eu pago. E falo sério, pago para um acompanhante também, o cara tem grana. Eu faria como um experimento social. Gostaria mesmo de saber se quem defende o país conseguiria morar lá. Acrescentaria algumas cláusulas no contrato na questão da desistência. Não fiz esse texto para ironizar, falo sério. Caso ele tope, por favor, entre em contato. Faz um certo sentido, eu vou concordar que faz um certo sentido. É óbvio que nem todo mundo teria a possibilidade de largar tudo para ir para Cuba porque acha que a ideia, a retórica socialista faz um certo sentido. Mas é uma ideia interessante, seria interessante, honestamente, seria interessante ver uma pessoa que fala, não um socialista, um cara que... Não, porque
a postagem do Luan não quer dizer que ele é necessariamente socialista. Não quer dizer que ele apoia o regime cubano. Não quer dizer isso. Mas seria interessante, um cara que fala pra caralho que, por exemplo, Coreia do Norte é fantástica, você que é burro, você engoliu a propaganda norte-americana, na verdade o país tem muitas coisas boas e tal. Seria interessante se a pessoa tivesse a oportunidade de realmente ir pra lá, isso faria ela ir, porque, olha, eu digo que o Brasil é melhor que o Canadá, só que eu não tô só falando isso, eu tô indo pro Brasil. Talvez eu acabe me arrependendo e querendo voltar para o Canadá. É possível, no seu futuro. Mas nesse momento eu estou vendendo tudo que eu tenho para poder começar uma vida de nômade digital. Isso é você fazer realmente o que você acredita. Então eu consigo entender o cara falar, vem cá, se você bota fé mesmo que Cuba é da hora, se eu te pagar para ir para lá, você topa? É realmente um experimento social interessante, mesmo sabendo que nem todo mundo pode, né, tá apto para isso. Mas beleza, ele jogou lá. E aí o Luan começou a colocar várias condições para aquilo. E aí que a coisa ficou espinhosa. Cadê a postagem dele aqui? Vamos lá. O Luan tirou um print dessa resposta do Peter prometendo pagar para ele, para acompanhante, e ele deu os seguintes pré-requisitos para que ele tope essa experiência. Tá lá o tweet. Salve Peter Jordan, minhas condições para eu ir morar em Cuba financiado por você são essas. Primeiro, pagar a minha ida, a da minha mãe e da minha doguinha. Segundo, que você compre uma casa em Cuba pra mim. Aí nessa hora eu sei que o cara, na verdade, é um mega blefe. Porque é óbvio que o Peter Jordan vai aceitar isso. Né? Comprar uma casa, porra, ele não sei se ele tem tanta grana assim. Se tenha, eu não acho que ele conseguiu tanta grana assim, dando casa a esmo pra aleatório no Twitter. Então, é óbvio que parece aquela cláusula que a pessoa coloca pra que não vai rolar, tá entendendo? Mas se rolar, né, porra. E o terceiro item, que financia meus custos lá. Topa. Aí eu acho que o que acaba acontecendo é que o Luan parece argumentar contra o suposto ponto dele de que a vida em Cuba seria melhor. Porque se você está botando tantas condições assim para voltar para o lugar, fica subentendido no ar que não é tão bom assim. Pelo menos é o que parece. E aí pronto, a internet começou a aloprar porque realmente dá a entender com essa cobrança que ele não está realmente tão apto assim para ir para lá. E aí começaram a chamar ele de arregão, e aí aquela briga de sempre, né? Falou de socialismo versus capitalismo na internet, bicho. A galera fica com ódio, como se você tivesse falado mal da mãe de alguém, entendeu? Não é como se tivesse realmente apenas, vamos debater aqui os méritos, os argumentos, vamos ver. Não, fica todo mundo furioso, um com raiva do... Porque também Twitter, né, bicho? Eu lembro de discussões sobre capitalismo e socialismo pré-Twitter, que não dava essa briga de foice virtual, não. Algumas pessoas que veem mais como Luan argumentam o seguinte, mas peraí, não é como se o cara, eu mesmo reconheço isso, pudesse largar tudo para ir para Cuba simplesmente para ganhar uma discussão no Twitter, para provar que realmente lá é melhor. O que ele quer é que se recriem as condições que ele já tem no Brasil, para que ele possa de fato desfrutar o que ele argumenta seria melhor. E eu digo assim, presume-se, porque novamente eu não vi a discussão toda, isso aí foram vários dias essa briga aí, rodando por muitos dias mesmo nas redes sociais. Então eu não sei se em algum momento o Luan fez alguma declaração de que ele realmente, não, Cuba é foda, eu quero realmente estar melhor lá. Não sei se ele sequer falou isso. Mas e o que você acha dessa situação? Você iria para Cuba se te pagassem a passagem? Ou você compraria também uma casa? Porque, deixa eu botar dessa forma. O que seria suficiente para que você decidisse topar esse experimento social aí, de ir para Cuba com alguém pagando para você documentar esse experimento? Será que alguém da minha galera toparia isso? Não sei. Coloque nos comentários como sempre. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Eu sou muito burro mesmo, mano. Eu devia ter feito isso. Eu devia ter falado que o governo do Lula é muito melhor do que o país capitalista canadense, porque é assim que eles pensam, né? E aí eu prefiro... Nossa, como eu queria! Eu adoraria! E aí esperar que algum figurão desses da direita que gosta dessas provocações falasse assim, Easy, se tu gosta mesmo, eu pago pra você vir pra cá. Como eu sou burro!